Olá, bom dia, caro aluno do curso de Letras. Eu sou o professor Antônio Lemes. Estamos aqui com a Gabriela, nossa intérprete de Libras, para iniciarmos a nossa 8ª e última teleaula da disciplina de Semiótica. Como você pode ver, o nosso tema de hoje, Semiótica Aplicada, uma teleaula, então, que vai fechar as nossas reflexões, as nossas discussões, dialogando com o encontro anterior, em que nós falamos justamente sobre a aplicabilidade da semiótica, mas na esfera do ensino, e hoje, então, nós ampliamos essa abordagem pensando na presença da teoria em outras áreas profissionais que não a área da educação, certo? Então, nós vamos fechar a nossa disciplina hoje, lembrando que nós tivemos um percurso longo, um percurso denso, de conhecimento, de aprendizado, que se iniciou há algumas semanas, em que nós discutimos lá no primeiro encontro as teorias da significação, de onde surge a semiótica, como ela nasce dentro dos estudos da linguagem, certo? Como uma teoria preocupada com os signos, com os sentidos, Depois, nós conhecemos as principais vertentes semióticas, a semiótica americana, a semiótica da cultura e a semiótica de linha francesa, também chamada de semiótica greimasiana, que é aquela mais ligada à nossa área de letras, é uma teoria que propicia uma abordagem diferenciada do texto. Então, nós podemos conhecer as características de cada uma. Depois, no terceiro encontro, nós afunilamos esse conhecimento, conhecendo um pouco mais sobre a teoria semiótica de linha francesa, especificamente, falando sobre o percurso gerativo de sentido, que é a metodologia básica de análise de textos verbais, principalmente. Depois nós ampliamos um pouquinho mais essa discussão na 4ª teleaula com a semiótica das paixões, em que nós verificamos como a teoria passou a considerar também as emoções dos sujeitos, as emoções contidas nos textos. Depois, nós abrimos o espaço para a chamada semiótica visual, em que nós discutimos os textos sincréticos, que são aqueles textos que misturam diferentes linguagens. Falamos sobre a possibilidade de usar a semiótica na análise de textos imagéticos, pensando, por exemplo, nas categorias plásticas, a significação por meio das cores, das formas, do arranjo das formas no espaço da imagem. E na teleaula 6, nós tivemos um momento inteiramente dedicado à análise de textos. Nós analisamos um texto verbal, depois a imagem de um anúncio, um vídeo comercial e até mesmo uma canção. E na aula passada, nós verificamos como você, um aluno de letras, aluno de um curso de licenciatura que será professor, pode usar essa teoria dentro de sala de aula. Então, o que nós podemos aprender na semana passada? Nós verificamos que nas aulas de leitura, principalmente, a semiótica tem um grande espaço. Por quê? Muitas vezes os materiais didáticos trazem aquela famosa pergunta, o que o autor quis dizer? E nós temos que pensar o que o texto disse, como o texto fez para dizer isso, como ele está organizado. Então, trabalhar com estratégias de leitura semiótica em sala de aula permite um aprofundamento desse processo de leitura, torna o aluno um leitor mais crítico, capaz de realizar leituras mais profundas, mais consistentes, e dinamiza a aula, permite a abordagem interdisciplinar com a associação ali com outros professores, como, por exemplo, o professor de arte na leitura de textos imagéticos, E, além disso, também melhora a questão da produção de texto, porque uma vez que o aluno sabe identificar o percurso ali de construção do texto, ao longo do processo de leitura, ele também pode, ao escrever um texto, numa atividade de redação, por exemplo, pensar de forma um pouco mais criteriosa nas suas escolhas, nos arranjos que ele faz, para que realmente o texto atinja a significação que ele pretende, E hoje, então, nós vamos ultrapassar os limites do espaço da sala de aula para pensar na teoria semiótica em outras situações profissionais. Então, vamos apresentar ali algumas questões, que vão contextualizar a nossa aula. Além do ensino, em quais áreas profissionais a semiótica tem aplicabilidade?
quais vertentes semióticas são mais utilizadas no meio profissional? Nós conhecemos basicamente 3, mas nós nos aprofundamos em uma delas devido à nossa área, a área de letras. Mas quais vertentes são mais utilizadas? E por fim, como avaliar a amplitude e a relevância profissional da semiótica? Então, pensando que ela pode ser levada para o mundo profissional, qual é a sua abrangência, a sua amplitude, em que medida de fato ela é suficiente para dar conta de alguns procedimentos, algumas possibilidades de atuação profissional, ok? Então, nós percorreremos aí pelo menos umas 3 áreas diferentes, com alguns apontamentos, alguns exemplos básicos de análise para que você possa ampliar os seus horizontes, já que você, embora esteja se formando como um professor, poderá depois, por meio de cursos de especialização, mestrado, até mesmo doutorado, ou até mesmo por meio de uma outra graduação, atuar em outros mercados. E é importante, então, que você tenha essa base sobre a semiótica bastante consolidada, ok? Então, acompanhe comigo lá, o primeiro tópico a ser tratado é a abrangência profissional das semióticas. Então, nós vamos falar aqui de uma forma bastante aberta, bastante geral, sobre as diferentes semióticas e como elas possibilitam uma aplicabilidade no mundo das diferentes profissões, certo? Então, olha só, para a gente retomar, quais seriam os interesses gerais das semióticas que nós conhecemos, Então, nós aprendemos um pouquinho sobre a semiótica peirciana, que é a semiótica americana, ligada principalmente aos signos de uma forma geral. Ela é tomada como uma teoria bastante genérica, Depois, a semiótica da cultura, que surgiu lá na Rússia, ela também conhecida como semiótica russa, que faz o estudo da cultura como um texto. Então, ela analisa os códigos culturais, a moda, a religião, as leis, enfim, tudo aquilo que orienta a nossa vida em sociedade. E, por fim, a semiótica greimasiana, lembrando que ela também é chamada de semiótica francesa ou semiótica narrativa e discursiva. E ela possibilita, então, o estudo da construção do sentido nos textos, De uma forma geral, independentemente do tipo de semiótica, todas elas têm algo em comum, que é essa busca pela significação, Já que nós estamos retomando essa ideia aí de busca pela significação, nós falamos ali de signos, de teoria dos signos, a gente precisa fazer alguns apontamentos, novamente sobre esse objeto de estudo, Então, acompanha ali comigo, olha só, os signos, que nós conhecemos como elementos que contêm uma dada significação, de acordo com a professora Lúcia Santaella, que é uma das grandes pesquisadoras da área da semiótica peirciana aqui no Brasil, ela afirma que os signos estão crescendo no mundo. Mas por que eles estariam crescendo? Olha só o que ela diz. Com a revolução digital, que trouxe consigo o hipertexto e a hipermídia, o mundo vem sendo crescentemente povoado com novos signos. Então, se você se lembrar da disciplina de tecnologias no ensino de língua portuguesa, você já está familiarizado com esse conceito de hipertexto. Lembrando, que o hipertexto é uma nova configuração textual que surgiu ao longo do processo de emergência e de desenvolvimento, de evolução das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, antes nós tínhamos apenas o texto impresso, o texto naquele formato linear, que tem ali um processo de leitura específico, Nós lemos de cima para baixo, da esquerda para a direita, passando por todas as linhas, Depois, quando esse texto passa para os suportes digitais, nas telas dos computadores, por muito tempo ainda permaneceu essa linearidade. Mas com o advento dessas novas tecnologias, da internet, das múltiplas conexões, dos links, criou-se esse grande cyberespaço que a gente chama, esse grande universo de conexões, E é possível que, a partir de um texto, você se conecte a vários outros de forma ilimitada. Então, o hipertexto é essa rede ilimitada, não sequencial, não linear,
que permite essas múltiplas conexões, né? Um exemplo prático é aquele que a gente percebe quando nós navegamos na internet para ler uma notícia, por exemplo, e de repente no meio dessa notícia uma palavra está com um link, você vai para uma outra página e para outra, de repente, né, se passaram ali 10 minutos e você já passou por umas 10 páginas diferentes, né? Então, essa é a ideia do caráter hipertextual, né? Bom, então, com esse crescente avanço desses tipos de textos que misturam diferentes códigos, novos signos foram surgindo, né? Se nós observarmos, por exemplo, os recursos de linguagem de que nós dispomos hoje para as nossas práticas sociais e interativas, eles são muito mais numerosos e diferenciados do que há algumas décadas, né? Então, os signos estão surgindo constantemente, novas formas de comunicação e interação, né? E como que a semiótica, né, faz uso desses conhecimentos, como ela alimenta o mundo acadêmico? Então, verifique ali no próximo slide, nós temos uma pequena observação sobre a disseminação das pesquisas que são feitas na área da semiótica. Então, aqui no Brasil, nós temos várias revistas científicas importantes. Essas 3 são especializadas na área de semiótica. Então, a revista CASA, Cadernos de Semiótica Aplicada, da Unesp, a revista ESSE, né, Estudos Semióticos, da USP, e a revista Galáxia, da PUC de São Paulo. São revistas que trazem, né, artigos produzidos sob diferentes perspectivas. Então, na revista Estudos Semióticos, por exemplo, você encontra uma grande quantidade de textos publicados seguindo a vertente greimasiana. Na revista Casa, você encontra de múltiplas vertentes, né, com uma grande quantidade aí de textos publicados de acordo com a semiótica persiana. Enfim, são fontes de consulta importantes, né, para você que se interessou pela semiótica, quer conhecer mais, são ótimas fontes de consulta, né? Você tem acesso, acessando pela internet, buscando o nome da revista em algum site, você tem a possibilidade ali de, enfim, ler artigos de pesquisadores do Brasil inteiro sobre a aplicabilidade dessa teoria, né? E, além disso, a semiótica ela não fica estagnada, ela não fica restrita a um espaço único. Ela se associa com outras áreas de estudo, né? Se você verificar ali no próximo quadro, nós temos algumas relações da semiótica com outros estudos. Então, com outros estudos linguísticos, né? Com outros estudos estilísticos que trabalham, né, e retóricos que trabalham com a expressividade da língua, com estudos literários. A área da literatura é uma área excelente, né, bastante ampla para aplicação da teoria semiótica. Nós temos uma grande quantidade de textos literários analisados pela semiótica e os estudos de comunicação, marketing, publicidade, como nós veremos hoje especificamente, né? Até esses clipes aqui, essa imagem, estão aqui de forma proposital para a gente pensar. Essa imagem é um signo, né? Cada um desses clipes em cores diferentes representam aí estudos diferentes, vertentes teóricas diferentes, né? E ao mesmo tempo que são diferentes, que são unidades, eles podem ser unidos uns aos outros. Para que a gente usa um clipe? A gente usa um clipe para juntar folhas, né, para prender coisas juntas, né? E ao mesmo tempo, se você unir um ao outro, você forma uma corrente. Então essa é a ideia, né? Diferentes vertentes, mas que podem se linkar de alguma forma, podem se tornar complementares, porque buscam de alguma forma o estudo da significação, né? Ainda sobre isso, continuando ali no próximo slide, nós temos aqui uma síntese das principais áreas de aplicação da semiótica, tá? Então, nós temos a nossa área de letras, a área de comunicação, a área de artes, do marketing, do design, da antropologia, da moda, da computação e tantas outras, né? E, de alguma forma, todas elas, de algum modo, se ligam à linguagem, se ligam à significação. É claro que com todas as suas especificidades, mas elas se ligam à significação de alguma forma, a busca pela compreensão da significação.
Observe ali na tela, nós abrimos ali uma página, né, do famoso Google, né, um site de busca. Se você faz uma busca, por exemplo, com a entrada semiótica mais livro, olha quantos resultados nós temos aí de obras que trabalham com a semiótica. Então, nós temos aqui um exemplo de semiótica e filosofia, nós temos também aqui um exemplo do design, design, comunicação e semiótica. Nós temos aqui semiótica do direito, né? Avançando um pouco mais à frente, nós temos aqui, olha só que interessante, semiótica psicanalítica, então a teoria semiótica associada à psicanálise, semiótica plástica, né? Analisando ali a parte dos elementos não verbais. Nós temos aqui a famosa obra Teoria Semiótica do Texto, que foi usada várias vezes na nossa disciplina como referência, né? Nós temos aqui também, deixa eu ver, essa daqui que eu queria mostrar para vocês, olha só, semiótica da arte e da arquitetura, olha que interessante, até a área da arquitetura é tão diferente da nossa área, fazendo uso da teoria semiótica. Então, são muitas as publicações, muitas as pesquisas, né, que fazem uso dessa teoria, né, de algum modo, né, de alguma vertente, não especificamente da nossa área, mas é para você verificar o quanto de produção científica existe no país, né, não só no Brasil, mas também no mundo todo, sobre a semiótica, né? Mais um exemplo é esse que está mostrado aí para você no próximo slide, em que nós temos, esse livro você consegue acessar pela biblioteca virtual, inclusive, né? Os autores aqui, eles propõem o uso da semiótica greimasiana para análise de uma série de objetos ligados à área da canção, do cinema, da dança, do discurso político, do futebol, da literatura, da mitologia, da publicidade e até das histórias em quadrinhos, das charges, né, que são textos multimodais, né, que misturam também textos sincréticos, né, na terminologia da semiótica, os textos sincréticos que misturam as diferentes linguagens, certo? Bom, passando agora para uma segunda parte, já que nós fizemos essa introdução, né, nós temos agora a semiótica na área da comunicação midiática, né? Então, nós fizemos uma abordagem geral, falando que a semiótica tem aí grandes pesquisas na área, em diferentes áreas, inclusive, e agora a gente vê como que ela se desenvolve na área da comunicação midiática. Então, veja lá o primeiro conceito tratado nesse momento, que é o conceito de discurso midiático, né? Ele está associado à ideia de mídia. O que é a mídia? É o gigantesco conjunto de dispositivos voltados à propagação da informação, abarcando veículos como jornais, revistas, TV, rádio, internet, entre outros, né? Nós temos aqui, inclusive, essa imagem que sintetizam exemplos disso, né? De uma forma mais sintética, o discurso midiático, então, é um emaranhado de discursos que disseminam princípios, valores, crenças, ideologias, né? E orientam, ou seja, né, induzem, né, ou até mesmo refletem, representam a vida em sociedade. Então, muitas vezes, pela mídia, a gente se reconhece de forma representada, né? Ou seja, então a mídia está refletindo a sociedade. Em outras vezes, nós somos levados a agir de alguma forma por meio da mídia. E aí ela está, então, orientando, persuadindo, né? Induzindo a algumas ações. Esse é um movimento que acontece constantemente, né? A mídia, ela participa de um processo de retroalimentação com a sociedade. Ela manda coisas para a sociedade, orientando, guiando, e ela usa isso de volta para fazer com que tudo isso apareça também refletido nas imagens que veicula, né? Nos discursos que ela veicula, ok? Continuando, olha só, nós sabemos que a mídia não é estagnada, né? Nós temos aí uma transformação da mídia e das linguagens. Então, a gente percebe hoje um contraste entre aquilo que é tradicional ou antigo e o moderno, contemporâneo. E tudo isso é propiciado pela emergência
de novas linguagens de comunicação. Um exemplo está aqui, olha só, um jornal impresso no papel e um jornal digital, né, acessado ali por meio de um dispositivo móvel. Hoje, muitos jornais diminuíram as suas páginas, né, a quantidade de páginas impressas, muitos já migraram para as plataformas digitais, alguns até mesmo passaram para as plataformas digitais e aboliram a versão impressa porque estão se adaptando a essa nova realidade, né? Mas onde a semiótica entra nisso tudo, né? Então, nós vamos observar agora, veja lá no quadro, a relação entre mídia e semiótica. Então, de acordo com Diniz, olha só, a relação entre semiótica e mídia é bastante antiga. Os estudos comunicacionais avançam e os semioticistas vêm dando sua contribuição. Então, a semiótica pode contribuir com os estudos comunicacionais. E o professor José Luiz Fiorin, né, que também é uma das nossas referências, ele complementa essa afirmação dizendo o seguinte: os textos criados pelos meios de comunicação são produtos de linguagens e, por conseguinte, podem ser examinados pelas teorias linguísticas e semióticas. Portanto, se os meios de comunicação podem ser estudados do ponto de vista da significação, uma teoria semiótica pode ser empregada no seu estudo, já que a semiótica se propõe como teoria da significação. Isso é a síntese de tudo aquilo que nós estudamos. A partir do momento em que você tem uma área ou um objeto de estudo, um objeto de análise, que está ligado à ideia de significação, a semiótica pode ser mobilizada. Não significa que ela deve ser, mas ela pode ser mobilizada para esse estudo, para essa análise. Ela pode complementar uma análise já feita, ela pode se associar com outras teorias ou simplesmente ela pode ser a base teórica principal. Uma vez que você tem linguagem e significação, a semiótica pode ser aplicada, ok? Agora veja essa pergunta que é colocada ali no slide. Qual teoria semiótica deve ser usada quando a gente fala de semiótica na área da comunicação? Nós podemos usar a semiótica peirciana, a semiótica da cultura e a semiótica greimasiana. Você pode dizer assim: nossa, professor, mas as três semióticas, né? Isso é real, né? Isso é real, tá? Olha só o que Diniz aponta. Ela aponta que deve haver um convívio necessário e produtivo, tá? Então, quando você pensa na articulação de três vertentes semióticas que parecem diferentes, mas na verdade são complementares, você tem aí algo muito produtivo, você enriquece, né, esse campo de atuação, esse campo de reflexão teórica, ok? Vamos tentar exemplificar isso de alguma forma. Olha só, nós temos aí uma página de uma edição do jornal O Globo de 22 de janeiro de 2013. Então, já uma edição bastante antiguinha, mas só para a gente pensar aqui, olha só a manchete desse jornal. Obama, que é o ex-presidente americano, né? Obama prega igualdade para gays e imigrantes. Então, isso daqui era uma notícia referente ao discurso dele ali da posse do seu segundo mandato, tá? Então, Obama prega igualdade para gays e imigrantes. Nós temos um discurso, né, bastante objetivo aqui. Fala-se de uma igualdade e essa igualdade é dirigida a grupos específicos, ok? Bom, no mesmo dia, um outro jornal, no caso a Folha de São Paulo, apresentou aqui essa manchete: Obama abre segundo mandato com defesa de gays e imigrantes, né? Então, aqui agora eles citam quem são os públicos-alvo, mas a palavra igualdade aparece apenas no subtítulo. Então, isso nos leva a interpretar que essa defesa seria uma defesa por alguma situação específica, não necessariamente igualdade de uma forma geral, né? A defesa de gays específicos, de imigrantes específicos, né, que estariam enfrentando o problema, ou seja, o discurso leva a uma interpretação um pouquinho diferente, né? Uma outra manchete do mesmo dia, né, de um outro jornal, agora o Estado de São Paulo, tem a seguinte frase: na posse, Obama promete igualdade.
Agora, a manchete traz a palavra igualdade e gays e imigrantes aparecem apenas no subtítulo, né? O que a gente percebe nisso? Nós percebemos que nós temos estruturas diferentes, mas com sentidos diferentes, né? Então, sob a perspectiva da semiótica peirciana, por exemplo, nós consideraríamos, né, cada uma dessas manchetes como signos, esses signos que têm referências, né? Então, por exemplo, a palavra igualdade, né? A palavra gays, a palavra imigrante, são signos que têm um referente, então você percebe esses signos, você associa a um referente e isso gera um efeito interpretativo. Então essas manchetes poderiam ser analisadas a partir desses efeitos interpretativos, né? Já sob a perspectiva da semiótica da cultura, nós poderíamos pensar no próprio discurso jornalístico como um todo, como um código cultural. Então, dentro desse código cultural, que tipo de linguagem está sendo produzido? Como isso está interferindo, né? Como isso está produzindo significado na vida em sociedade? E sob a perspectiva da semiótica greimasiana, a gente poderia considerar a igualdade como um objeto de valor, né? Buscada ali pelos sujeitos gays e imigrantes, né? E o Obama, o presidente, seria um outro sujeito cuja performance colocaria os dois sujeitos iniciais em conjunção com o seu objeto de valor, né? Então, toda teoria semiótica pode ser mobilizada para análise de discursos na área midiática, na área jornalística, né? É claro que nós fizemos ali um esboço de análise bem superficial, mas para ilustrar essa possibilidade, ok? Uma pausa agora, um momento para você participar da teleaula, veja lá no quadro, nós temos uma reflexão para você, né? Então você pode perceber, mesmo que ainda de forma introdutória, que a semiótica pode ser usada por outros profissionais. Como você avalia a relevância dessa teoria nesse contexto? Então, nós vamos deixar um tempinho aí para você pensar a respeito, encaminhar sua contribuição e já nós voltamos para dar prosseguimento às nossas discussões.
só retomando o nosso contato, né, a ideia era de que você pensasse sobre a relevância da aplicabilidade da semiótica na área, por outros profissionais, em outras áreas além do ensino. Né? E nós, assim, a partir do que nós podemos discutir até agora, a gente percebe que essa relevância existe, né? É uma teoria que agrega possibilidades de olhar de forma diferenciada para alguns objetos, para alguns recursos, né? E aquela máxima prevalece. Se você está lidando com linguagem, com significação, com produção de sentido, a semiótica tem sua contribuição a fazer. Seja como um método de análise de algo já pronto, ou seja para estabelecer as bases para a criação de um objeto. Enfim, tudo isso são possibilidades que podem ser exploradas, né? Bom, passando para uma terceira parte agora, nós vamos falar sobre a semiótica na área da fotografia, né? Nós vimos que na área jornalística ali existiam fotografias, nós focamos apenas no discurso verbal e agora a gente vai pensar numa área em que as linguagens visuais, né, prevalecem. Então vamos falar um pouquinho sobre fotografia, né? Olha só, conceito básico, se nós buscarmos em um dicionário, o que significa fotografia? É a arte ou processo de reproduzir imagens, certo? E de uma forma mais teórica, né, saindo de uma reflexão tão básica como essa, de acordo com Kossoi, a expressão fotográfica constitui um processo cultural, estético e técnico. E olha que interessante, né? Nossa, mas tudo isso? Sim, tudo isso, né? Quando você pensa em fotografia, você tem ali cultura, você tem a cultura representada, né? Você tem o registro de elementos culturais. Em termos estéticos, nós sabemos que existe toda uma... estéticos e técnicos, né? Existem vários procedimentos específicos, né? Recursos específicos a serem empregados. Na área da moda, por exemplo, né? nas famosas capas de revistas, né? Nós temos a atuação de profissionais que, por meio de todo um conhecimento especializado, conseguem reproduzir, né? esse registro, né, da realidade. Diferentemente de nós, né, cidadãos comuns, que, né, não temos conhecimentos específicos na área, utilizamos até mesmo o nosso celular hoje em dia para tirar foto de qualquer coisa, né? Às vezes as fotos ficam boas, às vezes nem tanto, né? Por quê? Porque falta essa técnica, esse conhecimento especializado. Né? Então nós estamos falando ali de fotografia enquanto uma área técnica que exige todo um conhecimento específico para a sua concretização, né? Avançando, olha só que ainda nós podemos falar sobre essa mensagem fotográfica. Quando nós pensamos na mensagem fotográfica, nós podemos pensar em dois tipos de construção. A construção da representação, que é a produção fotográfica propriamente dita, ou seja, é a ação do fotógrafo, aquilo que o fotógrafo faz e gera ali um produto, que é a fotografia, certo? Então, nós construímos uma representação. Mas também nós podemos falar da construção da interpretação, que é quando você vai pensar na recepção da fotografia e as múltiplas leituras empreendidas. Então, aí é um caso de interpretação. Então, a fotografia ela é produzida, mas ela é recebida. E nesse momento em que ela é recebida, ela pode ser interpretada. E é nesse processo de interpretação que, de acordo com Kossoi, acontece isso daqui, olha só. A realidade se torna um novo real, interpretado, ideologizado. O que significa um real ideologizado, carregado de ideologia? Então, quando você observa uma fotografia, você tira as suas conclusões, né? E essas conclusões são baseadas em princípios, em um olhar particular, um olhar subjetivo, né? Que é carregado da sua ideologia, as suas crenças, aquilo em que você acredita, as suas ideias, né? Então, por isso que muitas vezes, né, o que nós vemos na fotografia não corresponde à realidade em si, porque a realidade foi captada, mas por meio da fotografia ela é filtrada e o nosso olhar continua esse processo de filtragem e nós acabamos então tendo ali uma nova realidade, um novo real, ok? Continuando agora, para a gente pensar qual seria a relação entre o discurso fotográfico
e a semiótica. Então, a fotografia é um texto, certo? E um texto gera produção de sentido. Se há produção de sentido, é possível a análise semiótica. De acordo com a Martine Joly, uma pesquisadora francesa que nós já usamos também nas nossas aulas como referência, a utilização das imagens se generaliza e, contemplando-as ou fabricando-as, todos os dias acabamos sendo levados a utilizá-las, decifrá-las e interpretá-las. Então, seja para produzir, seja para consumir imagens, nós estamos constantemente usando fotografias, né? Todo momento, todos os dias, nós nos deparamos, recebemos, produzimos fotografias, ok? E, já que ela é um discurso tão poderoso na nossa sociedade, né, nós precisamos ver também como ela gera significação pelo olhar da semiótica. Então, para isso, nós temos um exemplo. Essa é a capa do jornal Gazeta do Povo, um jornal paranaense, uma publicação do dia 9 de julho de 2014, logo após a derrota do Brasil, da seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2014, naquele famoso 7-1, né, no jogo contra a Alemanha. E nós temos então aqui o rosto de um torcedor ou uma torcedora, né, com o rosto pintado e a marca de lágrimas, sob essa legenda, né, a derrota das derrotas. Então, quando o jornal diz a derrota das derrotas, ele quer ali intensificar o caráter negativo desse processo, né? Mas o que a gente percebe aí, né? Sob o ponto de vista da semiótica persiana, por exemplo, nós temos signos contidos nessa imagem, né, que nos remetem a referentes como a bandeira do Brasil, a questão da nacionalidade, né, da torcida, do amor a um esporte, né? E tudo isso, todos esses signos geram um efeito interpretativo, né, que vai estar ligado aí à tristeza, uma série de coisas. Se nós pensarmos na perspectiva da semiótica da cultura, também vamos considerar a cultura do esporte, da torcida, como isso delineia as práticas sociais. Mas nós vamos focar principalmente na semiótica greimasiana. Então, nós temos aqui um sujeito, né, que está em disjunção com o objeto de valor dele, que no caso seria a vitória do time. Por estar em uma situação disfórica, negativa, ele está triste, né? Então, ele não alcançou o seu objeto de valor. Isso do ponto de vista da semiótica greimasiana pelo percurso gerativo de sentido. Se nós mobilizarmos as categorias plásticas, nós vamos ver o seguinte, né? Em termos de cores, nós percebemos que há áreas saturadas, ou seja, preenchidas com cores, né? Mas há uma região, aqui é a região das lágrimas, em que essa saturação vem diminuindo. Por quê? Porque as lágrimas foram apagando a coloração. Então, ocorre um contraste entre o saturado e o não saturado. Por que tudo isso? Vai representar a oposição entre alegria versus tristeza, certo? Então, a área colorida saturada representa a alegria e a área já apagada, não saturada, representa a tristeza. Ainda nós podemos perceber que os movimentos descendentes das lágrimas, né, em contraste com esse movimento ascendente aqui do olhar, também evoca essa oposição entre alegria e tristeza, sendo que o movimento para baixo evoca a tristeza. E ainda do ponto de vista topológico, a questão da dimensão da imagem, nós percebemos que, olha só, o rosto do torcedor ocupa quase a totalidade da página, justamente para intensificar a ideia de derrota das derrotas. Então, o que nós temos aí? A dimensão e a composição plástica dessa fotografia potencializa o discurso verbal. Se nós tivéssemos uma página com essa mesma manchete, mas essa fotografia num tamanho bem menor, nós não teríamos esse mesmo efeito significativo, né? Então, essa é uma possibilidade de análise também da fotografia,
né? Nós analisando, mas também se nós fôssemos, por exemplo, os fotógrafos ou os editores desse jornal, o conhecimento semiótico também nos auxiliaria nessa construção, como foi tão bem reproduzida ali, ok? Agora passando por uma quarta e última parte de reflexão, que é quando nós vamos falar da semiótica na publicidade, né? Uma área também bastante rica de produção de sentido, de uso de linguagem, uso de imagens, né? E a semiótica também tem um papel nesse processo, né, de construção e de análise desses textos. Então vamos começar definindo a essência da publicidade. O que é a publicidade? De acordo com Giacomini Filho, ela é uma forma de comunicação identificada e persuasiva, empreendida de forma paga através dos meios de comunicação de massa, né? Isso fica bastante claro para a gente, né? E a essência dessa publicidade é a persuasão. E a persuasão, que é o convencimento do consumidor, ocorre por meio da produção de um discurso argumentativo. É preciso argumentar para convencer o outro, né? E a publicidade, na busca por esse convencimento, ela evoluiu tanto e ela se tornou tão presente que hoje nós podemos falar, veja ali no quadro, em uma onipresença dessa linguagem publicitária, né? Então, os textos publicitários estão em todos os lugares e a propaganda mobiliza múltiplos recursos, que é o que nós chamamos de sincretismo, né? O sincretismo é essa mistura de diferentes linguagens. É muito comum em grandes cidades painéis como esses, né? Com diferentes propagandas, com som, movimento, cor, né? Tudo isso faz com que a semiótica seja um campo fértil, aliás, a publicidade, né, seja um campo fértil para as análises. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, a relação entre publicidade e semiótica. Por que é possível usar a semiótica? Então, um texto publicitário é um objeto sincrético, como a gente viu, ou seja, ele mistura diferentes linguagens. Por meio de um objeto sincrético, nós chegamos à produção de sentido. Se há produção de sentido, nós podemos mobilizar a semiótica. Então, na área da publicidade, a semiótica pode ser usada tanto na criação quanto no procedimento de análise. Então, essa teoria é um instrumento muito legal, né, muito importante para designers, para publicitários, na criação dos textos, na criação das peças publicitárias, né? E para exemplificar também tudo isso, nós selecionamos um anúncio e também uma logomarca, né? Que são dois objetos, dois tipos de produções típicas, né? Da área da publicidade. Então vamos começar pelo anúncio, tá? Nós temos aí a representação, a reprodução, aliás, de 2 páginas de uma revista que traz uma propaganda do ano de 2006, feita pela agência Família para a Unilever, que é, né, uma empresa gigantesca, né, que detém aí as marcas de vários segmentos, inclusive de cosméticos. E essa propaganda, então, em 2 páginas diferentes, trabalhou aí com as oposições. Então, você tem aqui uma pergunta, né? Cabelo armado e com frizz, e aqui o leão com a sua juba toda ouriçada, né? E depois, na outra página, sem frizz e com volume controlado, e a juba do leão aqui toda penteada, né? Arrumadinha, né? Isso para mostrar o quê? Que por meio do produto, você alcança esse volume controlado. Então, nós temos aí, sob o ponto de vista da semiótica greimasiana, né? Uma oposição, né? Entre o descontrole e o controle, certo? E você tem aí, então, sujeitos, né? Um sujeito que inicialmente estava em disjunção com esse controle, mas por meio do produto ele passa a estar em conjunção com esse controle. Então, ocorre aí uma transformação desse sujeito, ocorre uma narratividade. Do ponto de vista das categorias plásticas, também nós podemos fazer análises, né? Então, movimentos ascendentes ou multiplamente direcionados, representando o descontrole, e movimentos únicos para baixo, representando esse controle,
né? Em termos de coloração, a gente não tem muitas diferenças, né? Mas em termos topológicos, em termos de disposição das imagens, nós temos aqui o controle sendo representado pelo produto que assume a frente do anúncio. Ele é colocado na frente do sujeito, mostrando ali a sua importância, né? Então, o que nós temos nesse anúncio são oposições semânticas, tanto verbais quanto visuais, que ressaltam o objetivo da campanha. Qual é o objetivo? Mostrar o produto com a sua qualidade realçada, né? E eles fazem isso muito bem por meio dessas oposições semânticas. Então, essa foi uma breve análise de um anúncio, né? E agora a gente passa lá no próximo slide a uma análise de uma logomarca. Então, aqui é a famosa Wikipedia, alguns falam Wikipédia, né? Aquela enciclopédia virtual muito famosa, né? Há toda uma discussão em torno da confiabilidade das informações lá contidas, justamente porque ela parte de um processo de escrita colaborativa, né? É um recurso aberto, então os usuários da rede podem editar os textos, construir de forma conjunta, de forma colaborativa os verbetes que estão lá. Mas nós vamos focar aqui na imagem que compõe essa logomarca, né? Olha só. Então, nós temos aqui a representação de um globo, né? Esse globo é formado por peças de quebra-cabeça com diferentes códigos remetendo a diferentes línguas, justamente para representar essa universalização, esse caráter universal dessa rede de conhecimento, né? Além disso, olha só, esse globo está incompleto e nós percebemos aqui que faltam essas peças justamente para mostrar que essa enciclopédia ela nunca está pronta, ela sempre está em construção, né? Por isso ela é incompleta dessa forma. E também para mostrar que o próprio conhecimento nunca é esgotado, ele sempre está em construção, né? E além disso a gente pode pensar num movimento ascendente dessa construção. Veja que as peças que estão faltando estão aqui na parte superior e não na parte inferior, justamente para representar também esse movimento para adiante, para cima, que é alcançado com o conhecimento, né? Você cresce, você galga novos degraus, né? Você ascende na vida. Então, em síntese, essa logomarca representa essa universalização, né? Essa incompletude do conhecimento, que são marcadas aí pela construção coletiva e constante da enciclopédia, né? E quando a gente fala de publicidade, né, de anúncio, de logomarca, muito se fala na questão da estética, no visual, né? Por quê? Porque a estética é muito importante nisso tudo, né? Se você observar essa observação que é feita, de acordo com os autores, olha só, a estética é um dos principais saciadores no mundo das experiências dos consumidores. Então, as criações que são semioticamente fundamentadas tendem a ser mais eficazes, porque elas vão considerar esse senso estético. Por que são saciadores os consumidores? Se você pensar um pouquinho, né, é fácil de a gente deduzir isso, né? Tem pessoas que consideram, por exemplo, que um produto que tem uma imagem mais bonita é melhor do que o outro que tem uma embalagem mais feia, né? Não importa ali o conteúdo, importa a embalagem. Não é assim que funciona? Né? Então, porque a estética chama mais a atenção, né? Então, esse cuidado visual que é consumido pelos olhos das pessoas é muito importante e a semiótica pode ajudar nesse processo, ok? Mais uma pausa agora para a gente, para você participar da nossa aula. Veja lá no quadro um momento em que nós vamos discutir uma situação-problema. Qual é essa situação? Olha só, você é um publicitário, tá? E você precisa desenvolver a logomarca de um curso de semiótica para uma importante instituição de ensino. Você decide mostrar à sua equipe, então, como a própria teoria semiótica pode ajudar nesse processo. Então, deu para entender? Bem fácil, né? Você trabalha numa agência publicitária, essa agência foi contratada para desenvolver a logomarca de um curso de semiótica. E você quer usar a própria semiótica, porque você estudou ao longo da sua formação, né? Você teve isso na graduação, você quer usar a própria semiótica para ajudar
nesse processo de criação. Então, a sua equipe precisa ser informada disso. Então, para atingir esse objetivo, como que você faz, tá? Então, um tempinho para você pensar a respeito, nós já voltamos. Bom, retomando o nosso contato, né, a ideia para a solução dessa situação-problema, né, era você resolver uma situação que foi criada ali dentro de um ambiente profissional ligado à área da publicidade. Você não é um professor, nesse caso, você é um publicitário, né, que faz parte de uma agência, e essa agência foi contratada para a criação de uma logomarca de um curso de semiótica. E você pretende, então, já que você conheceu a teoria semiótica na sua graduação, você pretende utilizar a própria teoria
para colaborar nesse processo de construção da logomarca. Então, como você levaria essas ideias à sua equipe, né? Então, a gente precisa problematizar isso da seguinte forma, tá? Ponto de partida para essa reflexão é o de que a significação pode ser planejada, tá? Então, nós tendemos a pensar que a significação é algo pronto, que emerge ali do texto, mas essa significação também pode ser induzida, ela pode ser planejada, né? Conhecendo-se os fundamentos semióticos, pode-se escolher melhor os componentes visuais de um texto. Então, se você tem a semiótica ali como uma base do seu conhecimento, você pode fazer escolhas mais criteriosas, né? Escolhas mais consistentes para o seu trabalho. E um ponto importante, uma logomarca é um texto, a gente não pode perder isso de vista. E esse texto deve dizer algo. E além disso, deve ter uma estrutura que sustente esse dizer, né? Então, a partir dessas reflexões aí com os colegas da agência em que você atua, você pode pensar em algumas estratégias específicas para solucionar esse caso. E nós apresentamos algumas aí no próximo slide para você. Vamos lá para verificar quais seriam essas estratégias. Então, você pode, primeiramente, fazer uma reunião com essa equipe para retomar os conceitos semióticos, isso se eles tiverem, né, recebido essa disciplina, né, esse conhecimento durante a formação deles. Então, nós sabemos que a semiótica aparece nos cursos de publicidade e propaganda, de design, de marketing, né? Então, caso eles não tenham tido essa disciplina, você pode apresentar ali alguns aspectos principais. Nós podemos também fazer a abordagem geral da significação, que é, aliás, decorrente de cores e formas. Então, a partir do objeto ali que você está criando, né, a logomarca para o curso, você tem que pensar que cores seriam utilizadas, que formas, qual é o formato, né, a composição plástica dessa logomarca. E, por fim, vocês poderiam proceder aí a uma elaboração conjunta de esboços, né, não é a versão final ainda, para que esses esboços possam ser analisados e também para que vocês possam redirecionar as ações se necessário, né? É importante a gente ter em mente o seguinte, é comum, né, que esses cursos ligados à comunicação ofertem a disciplina de semiótica e, em geral, é a vertente peirciana, tá? A vertente peirciana é aquela que mais fica evidente quando nós falamos desses cursos aí, ok? Bom, tendo feito então essas reflexões sobre a nossa situação-problema, nós vamos partir para mais um momento, né, de interação, em que nós vamos ter o nosso quiz, como foi informado na teleaula anterior. Então, vamos ali para o quadro só para você verificar, né? A ideia é de que você lá no seu celular, né, ou juntamente com o colega, acesse o aplicativo Kahoot. O código, né, nós vamos mostrar aqui para você agora. A Suzy, nossa tutora, já está no nosso chat, já inseriu no nosso chat, aliás, o código. Então, nós vamos, enfim, um minutinho aí para vocês fazerem esse acesso, né, poderem colocar ali o seu nome para a gente poder dar início, então, a esse quiz. Lembrando que você verifica, né, perguntas na tela com as devidas opções, as alternativas, e no seu dispositivo móvel, no seu celular, aparecem apenas as cores referentes a essas alternativas. E você faz, então, a sua escolha. Ganha ponto, né, quem acerta e também quem responde mais rápido. Então, há um ranqueamento, né, uma competição aí entre vocês, ok? Já nós daremos início, então, ao nosso jogo. Até já!
Nós vamos dar início ao nosso jogo. Nós vamos dar início ao nosso jogo, né? O tema aplicabilidade profissional da semiótica. Então, nós vamos retomar aqui reflexões ligadas à teleaula anterior e a essa teleaula. Então, a primeira questão. É comum não se falar mais de semiótica, mas de semióticas, uma vez que há diferentes códigos que requerem diferentes análises, diferentes teóricos que requerem diferentes teorias, ou diferentes percursos que requerem diferentes objetos e ainda diferentes leituras que requerem diferentes textos. E aí, né, a primeira alternativa é a correta. Existem hoje diferentes códigos, diferentes linguagens e elas requerem diferentes formatos de análise, né? Então, por isso que as diferentes vertentes semióticas são úteis nesse processo aí de construção da significação por meio das múltiplas linguagens, por meio do sincretismo. A segunda questão. No campo do ensino, a semiótica está mais associada aos processos de escrita ou de leitura? Então, né, alguns aí não acertaram mais, ela está mais associada aos processos de leitura, né, pensando que por meio dela nós podemos chegar aos sentidos do texto. Em sala de aula, ela também pode fornecer aí subsídios para a prática de escrita, uma vez que o aluno, ao ser um leitor semiótico que conhece bem, né, a estrutura de significação de um texto, ele pode usar esse conhecimento a favor da sua produção escrita. Então, por isso, ela está mais associada aos processos de leitura, mas ela não deixa de considerar a escrita. Próxima questão, questão de número 3. Por meio da semiótica, um professor de língua portuguesa pode explorar a leitura de textos verbais e não verbais apenas, textos não verbais e sincréticos apenas, ou textos verbais, não verbais e sincréticos. Lembrando que os textos sincréticos são aqueles que misturam diferentes códigos, diferentes linguagens. Então, a maioria acertou, outros ainda não, né? Nós temos aí a possibilidade de analisar qualquer tipo de texto, textos verbais, textos não verbais, sincréticos. A semiótica pode ser mobilizada na análise de qualquer um deles. Questão de número 4, vamos lá. Com a semiótica, é possível que diferentes disciplinas realizem um trabalho interdisciplinar. Isso é verdadeiro ou é falso? Essas reflexões foram feitas na nossa aula anterior, então só se lembrar um pouquinho daquilo que nós discutimos. Então, a maioria acertou, né? É uma afirmação verdadeira. Nós sabemos que a semiótica ela pode se expandir para outras áreas. Nós demos o exemplo da área de arte, da área de história, por exemplo, né? Áreas que trabalham com texto, com leitura, com significação, e é possível, sim, que esse trabalho interdisciplinar possa ser feito dentro da escola, né? Caso o professor deseje, obviamente, caso os outros professores também conheçam a teoria, né? Inclusive, a situação problema da semana passada partiu dessa ideia, né, de você mobilizar outros professores para um mesmo trabalho. Questão de número 5. Desenvolver um leitor semiótico significa, em síntese, capacitar o aluno para a exploração de diferentes letras, diferentes línguas, diferentes signos, diferentes escritas. Essa é uma pergunta relativamente fácil, né? Obviamente, quando nós falamos de semiótica, nós falamos de significação, de estudo dos signos. Então, nós temos aí a alternativa que aponta a possibilidade de explorar diferentes signos. O leitor semiótico é aquele que transita, né, entre diferentes códigos, diferentes estruturas de significação. A questão de número 6 está vinculada à teleaula de hoje. Então, na área da comunicação visual, é profícua
análise semiótica baseada nas categorias plásticas. Isso é verdadeiro ou falso? Então, é profícua, é produtiva? Será que é isso mesmo? Então, nós temos aí uma afirmação verdadeira, né? Quando nós pensamos em comunicação visual, nós estamos pensando na publicidade, na fotografia, né, na área midiática como um todo, né? E nós sabemos que as categorias plásticas vão pensar na estrutura ligada, na significação ligada às cores, às formas, né, a disposição dessas formas no espaço do texto. Então, a semiótica visual, né, as semióticas sincréticas como um todo, dentro das quais surgem os conceitos de categorias plásticas, cromáticas, eidéticas e topológicas, elas são altamente eficazes na aplicação, na análise semiótica de textos visuais, de textos imagéticos. Sejam pinturas, fotografias, desenhos, sejam textos exclusivamente imagéticos, sem nenhuma porção de texto verbal, ou sejam aquelas composições sincréticas, né? Isso ficou evidente na teleaula de hoje, né? Na análise das páginas de jornal, no anúncio publicitário, nós mobilizamos essas categorias para fazer essas análises, ok? Voltando lá para o nosso quiz, nós vamos agora para a 7ª questão, né? Então, agora falando de fotografia. Uma fotografia, que é um objeto semiótico, é composta apenas de plano de expressão. Verdadeiro ou falso? Então, vamos lá, vamos retomar aqui alguns aspectos, né? Quando a gente pensa num texto, a gente tem sempre as duas faces, plano de expressão e plano de conteúdo, né? Lembrando que o plano de expressão é aquela parte material, visual, que nós vemos do texto, e o plano de conteúdo é o que está subjacente a isso, né? Então, todo texto, independentemente da forma, ele tem sempre as duas faces. É como se fosse uma folha de papel, você tem o verso e o anverso, né? Os dois lados de uma moeda, não dá para tirar um lado e ficar sem o outro, né? Então, sempre todo texto tem expressão e conteúdo. Se nós voltarmos ali na tela, vocês vão ver a imagem que acompanhava essa questão. Olha só, é uma fotografia. No plano de expressão, nós vemos um menininho, uma criança, brincando com uma câmera fotográfica. Então, esse é o plano de expressão. Mas no plano de conteúdo, a gente pode fazer, por exemplo, a leitura da curiosidade, a curiosidade infantil, a investigação, né, de uma criança por um objeto desconhecido. Esse é o plano de conteúdo desse texto, ok? Continuando, a questão de número 8. Na capa de uma revista, por exemplo, a fotografia constitui um recurso de figurativização. Então, esse conceito de figurativização aparece lá no percurso gerativo de sentido, né, no nível discursivo. E essa afirmação, então, é verdadeira ou falsa? Então, nós temos aí, né, uma afirmação verdadeira, como a maioria acertou. Então, quando a gente pensa numa capa de revista, geralmente a gente tem lá a reportagem de capa, né, o título dessa reportagem e uma imagem. Então, por exemplo, aqui nessa capa que fala sobre a força da direita, né, em termos de política, eles colocaram a figura aqui de um homem com o braço direito mais forte, aparentemente, do que o outro, né? Então, essa imagem figurativiza, ela torna mais concreta, né, um tema que é algo mais abstrato. Questão de número 9. Para a construção de uma logomarca, publicitários podem recorrer à semiótica, uma vez que ela torna o processo significativo mais complexo e persuasivo, permite selecionar e combinar melhor cores e formas, torna a marca um objeto plurissignificativo ou amplia a área de atuação mercadológica da agência. Ficou bem difuso aí, mas a ideia é você pensar na logomarca como um texto plástico, né? Então, a semiótica vai colaborar porque ela vai permitir uma seleção melhor dos códigos, né? As cores, as formas com uma intencionalidade. Lembrando que o processo não pode ser mais complexo. Uma logomarca
ela tem que ser de comunicação direta. Ela não pode ser plurissignificativa, ela não pode dar margem a múltiplas interpretações. Ela tem que ser, de novo, direta na sua comunicação, né? E não necessariamente a teoria vai permitir a ampliação mercadológica, né? Ela vai permitir uma facilidade no processo de criação da marca pela empresa. E a última questão, ser um semioticista significa o quê? Conhecer a teoria semiótica apenas? Aplicar a teoria semiótica apenas? Ou conhecer e aplicar a teoria semiótica? E aí a maioria acertou, né? Então, quando você conhece e aplica a teoria semiótica, você pode dizer que é um semioticista, né? Alguém ligado a essa área. E aí nós temos o nosso pódio, a Ana Júlia de Londrina com 10 mil pontos, né? A Letícia em segundo lugar e a Ana Paula em terceiro lugar, ok? Então, parabéns a todos, né? Nós tivemos aí esse momento para sintetizar algumas das nossas reflexões das nossas nossa última teleaula e a teleaula de hoje, né? Essas questões vão ser encaminhadas para vocês como foi feito das outras vezes, em que nós compilamos lá as questões e o gabarito para que vocês tenham como um material adicional de estudo, ok? Nós estamos nos encaminhando para os momentos finais da nossa teleaula e a gente vai fazer uma breve revisão, então, de alguns pontos que foram tratados aqui e que são importantes para nós fecharmos esse momento, ok? Então, veja lá comigo esses principais pontos. Olha só, a semiótica, como uma teoria da significação, tem grande potencial de aplicabilidade em áreas ligadas à comunicação. Então, como nós vimos, né, as áreas da comunicação, o jornalismo, a publicidade como um todo, né, tem um grande espaço para o uso da semiótica. Além disso, a gente pode perceber que os fundamentos semióticos colaboram para o desenvolvimento de textos midiáticos e publicitários. Então, ao longo aqui da teleaula, nós fizemos análise de textos midiáticos, de capas de jornal, por exemplo, e de textos publicitários, um anúncio, depois uma logomarca, né? Mas a gente pode pensar também na questão do desenvolvimento, da criação. Então, esses textos, no nosso cotidiano, eles estão por aí, eles já estão prontos, né? Então, o que nós costumeiramente fazemos é analisar esses textos. A gente vê uma imagem e tenta identificar o que ela significa, vê uma logomarca e tenta identificar o que ela significa, enfim, são as nossas análises semióticas do dia a dia. Mas a gente tem que pensar lá na outra ponta, anterior a isso, né? No processo de criação. Então, se o publicitário, o jornalista, as pessoas dessas áreas, né, conhecem, têm uma base semiótica, eles simplesmente podem usar esses recursos teóricos para melhorar a produção dos seus textos, para não dar margem para duplas interpretações, para ambiguidades, enfim, para comunicar de forma clara, direta, né, e inteligente. Então, é muito importante sempre frisar isso, ok? Voltando lá para a nossa revisão, por meio da semiótica, profissionais que lidam com a linguagem sob o viés da comunicação têm ao seu dispor um instrumental teórico capaz de sustentar suas ações profissionais, né? Isso está claramente ligado ao que eu acabei de dizer, né, que esses profissionais podem fazer uso desse instrumental teórico metodológico, mas é importante a gente ressaltar o que foi dito sobre a questão da linguagem. Todas essas áreas, comunicação midiática, o jornalismo, né, a publicidade, a fotografia, todas essas áreas lidam com linguagem ou com linguagens, com códigos, né? E a partir do momento que lidam com linguagens, produzem sentido. E aí é por isso que a semiótica está em cena, por isso que ela entra nesse processo para colaborar, ok? E voltando lá para o último item, é ideal que a partir de sua formação, comunicadores, jornalistas, publicitários, né, até mesmo os fotógrafos, tenham acesso aos conceitos semióticos. Então, se você fizer uma busca na internet por cursos de graduação em design,
em fotografia, em jornalismo, enfim, se você fizer uma busca na internet e procurar as disciplinas que esses cursos ofertam, é muito comum você encontrar a semiótica. É claro que a disciplina às vezes vai ter outros nomes, né? No nosso caso aqui, no nosso curso, ela tem o nome de semiótica. Pode ter semiótica peirciana, pode ter estudos semióticos, enfim, várias nomenclaturas diferentes. Mas a semiótica é comum nessas áreas, né? Como eu disse, na nossa área de letras, a semiótica greimasiana é mais forte, né? Em outras áreas, como a área da comunicação e da publicidade, a semiótica peirciana, por exemplo, é muito forte. Na área da moda também, a semiótica da cultura também perpassa a moda, enfim. Cada área com as suas especificidades, mas de uma forma geral, todos dialogando, se complementando, ok? No próximo slide aí você vê as referências da nossa teleaula, né? Você pode acessar essas referências na internet ou na biblioteca virtual, né? Aquelas que estão disponíveis, para que você possa se aprofundar nos seus estudos, tá? Lembrando que na semana que vem, então, já nós teremos a prova da nossa disciplina, a primeira chamada. Então, é importante que você revise os conteúdos, né? Reassista as teleaulas se necessário, leia o livro, né? As 4 unidades do livro que foram apresentadas para você lá na nossa primeira teleaula. Elas retomam os conceitos que nós discutimos aqui, permite a você essa revisão, né? Caso você queira assistir às teleaulas, escolha aquelas que trazem conteúdos mais específicos, né? Por exemplo, a segunda teleaula que apresenta as vertentes semióticas, a terceira teleaula que fala sobre o percurso gerativo de sentido, né? Depois a teleaula 5 que fala sobre os textos visuais, as categorias plásticas, enfim, para que você possa revisar esses conceitos que são mais densos, que são aparentemente mais complexos, né? Mas com certeza, né, se você acompanhou as aulas, né, realizou as atividades, prestou atenção nos detalhes que foram levantados, você com certeza terá um bom desempenho, ok? Espero que você tenha gostado dessa disciplina, uma disciplina longa, né, com 8 teleaulas. Na semana que vem você estará já com a próxima e última disciplina do semestre, para que você possa, então, fechar esse ciclo da sua formação, ok? Lembre-se sempre da aplicabilidade da semiótica na sua área profissional, na área da licenciatura, na área do ensino de língua portuguesa, ok? Um abraço a todos, um bom fim de semana, a gente se vê numa outra oportunidade. Até lá!